Oi, gente! Oi! Oi! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que está nos assistindo. Nós estamos gravando esse vídeo aqui com muita alegria no coração, porque Sim. hoje nós chegamos a 32 inscritos, graças assim a muitas. Graças à graça de Deus. Graças a também alguns amigos que É, compartilharam, que ajudaram. E obrigado você que se inscreveu. Você que ainda não é inscrito, é o seu momento, tá bom? Você que se inscreveu sem querer, fica, fica aí, continua inscrito. Não tira a entendeu? inscrição, Não não vai tem embora não, necessidade, não vai tá embora. Não tem bom? necessidade de você ir embora. Estamos aqui gravando esse vídeo, as crianças estão dormindo, oramos para que eles não acordem no meio do vídeo, tá? Se acordar, a gente vai colocar eles aqui no meio e vai continuar gravando. Sim. O tema de hoje é um tema bem polêmico. É, Talvez você vai discordar de algumas coisas e tudo bem. A não gente tem não está aqui problema. para agradar todo mundo, né? Como diz aquele versículo, Aí nem começou. Jesus agradou todo mundo. Começou ele com essa Bíblia duvidosa aí que ele lê. É um tema um pouco delicado, né? E até Sim. mesmo pouco, um teor ali, uma pitada de polêmica, mas é um tema que eu creio que pode ajudar e vai Sim. ajudar. E também, na verdade, é um tema que não serve só para você que já tem filho, mas também para quem não tem filhos. É importante que você assista para que Sim. você já saiba como fazer quando chegar a Isso. sua vez, quando você for ter seus filhos, tá bom? E hoje a gente quer falar sobre o fato de que a Sala Kids, ela não salva o seu filho. Ela não salva. E é bem importante a gente ressaltar a importância da Sala Kids. Sim. É um lugar onde a gente tem diversos testemunhos na nossa vida pessoal, na vida dos Sim. nossos filhos. O quanto que cada palavra que foi compartilhada, Sim. cada tia que ensinou algo, É. e assim, realmente a gente pode testemunhar do quanto a Sala Kids é uma bênção, do quanto Sim. essas tias que se dedicam e preparam a palavra e, sabe, criam todo um ambiente, uma cultura para que os nossos filhos possam aprender sobre a palavra de Deus. Então, assim, aqui a gente não está querendo tirar o valor da Sala Não. Kids, né? Mas a gente só está querendo dizer que ela tem um espaço muito importante, mas existe algo que É nossa é responsabilidade. nossa responsabilidade, a nossa parte, né? Não. Então, as tias da Sala Kids, elas são uma benção. Se você é tia da Sala Kids, eu glorifico a Deus pela sua vida, Sim. porque é um trabalho árduo, né? Servir no louvor é fácil. Você que serve no louvor, Ah, você, você vai lá em cima, você canta. É, porque eu também sirvo no louvor. mas nesse momento você está servindo na sala É Kids. verdade, gente. Um anúncio Ah, aqui, eu sou Teen Kids agora, tá? Então, assim, me respeitem porque eu tô falando de algo que eu vivo, algo que eu sei, tá? Mas brincadeira. Servir no louvor também tem seus desafios, mas gente, é brincadeira. mais uma vez, Ele vamos brinca o falar tempo junto. todo. Gente, é É brincadeira. brincadeira. Por favor. Mas a gente reconhece a importância da Sala Kids e algo legal que a gente queria compartilhar com vocês, nós temos um amigo que hoje ele é pastor, e ele lá atrás, quando ele era Criança. não, quando ele Não, compartilhou né? com a gente adolescente, mas na época que ele era Ah, criança, tá. né, ele estava na adolescência ainda, na puberdade, andando de skate, na vida louca, e aí, mas hoje é o nome de Deus, tá? Deus te abençoe. Mas aí, o que acontece? O primeiro livro que ele leu, Ele leu assim, com entendimento, né? isso Tinha aí, outros livros infantis e tudo mais, mas o primeiro livro que ele leu que marcou a vida dele, ele ganhou de uma tia do Kids isso, e era um livro da temática de oração. isso aí, E ele é uma pessoa que a gente tem como referência de é oração, né? verdade, Ele até brincou falando, né? Ah, tava na vida louca, mas não, é porque ele era, quando a gente o conheceu, ele era adolescente, hoje ele já é um homem casado, né? E ele é um pastor. Mas ele, mesmo na adolescência, ele pra gente já era uma referência de já. um menino que Ele orava, um era, tipo, fora rapaz que da orava. curva, ele Ele era é, muito fora da curva, quando o assunto é oração, ele sempre foi fora da curva. cara. E aí, a gente conversando com ele, cara, essa coisa assim sua, né? Essa sua fome por uma vida de oração. E ele falou, nossa, eu lembrei esses dias que o meu primeiro livro que me marcou foi sobre oração. E eu ganhei de uma tia do Kids. Exatamente. Então, assim, jamais esse vídeo é para diminuir Isso. a salinha das crianças. Não é salinha das crianças. A gente fala salinha porque é um ambiente todo fofinho, Uhum. preparado para as crianças, mas é tão espiritual quanto aquilo que está acontecendo no Exatamente. culto.
dos adultos. O que a gente vai falar aqui é mais para nos alertar enquanto Sim, pais, é isso. porque essas mulheres e homens também que servem no Kids, eles estão ali para nos auxiliar, Uhum. né? Eles estão ali para poder caminhar junto com a gente, mas E não nos substituir. a responsabilidade principal do discipulado dos nossos filhos é É nosso. nossa. Isso aí. A igreja, né, a vida em comunidade vai forjar muitas coisas É. neles como forjam na gente. Mas o principal está na comida que eles comem em casa. Então é por isso, é sobre isso aqui, é sobre um alerta pra gente enquanto pai, Exatamente. enquanto mãe. E a gente reconhece também que a sala Kids, ela tem um impacto também na vida de crianças que não têm uma família cristã, não Muito. tem um contexto cristão. Então, assim, às vezes é um visitante que vai na igreja e tudo mais. Então, cada semente que aquela tia vai compartilhando e vai ministrando, isso tem o seu efeito, isso tem o seu valor, Total. né? Então, assim, nesse contexto em que a criança não tem pais cristãos, a sala Kids ela é crucial, a vida em comunidade ela é crucial, assim, é só o que aquela criança tem, né? E talvez você tenha um testemunho desse, Eu tenho. mas ela ia na Eu igreja, ia né? quando criança e eu sei, mesmo passando a minha adolescência no mundo e me convertendo já mais velha, eu decorei João 3,16 na sala do Kids. Sim. Foi lá que, porque Deus E os amou. pais dela não eram cristãos Não, na foi época. uma tia, né, ali da minha família, Sim, que me levou junto com as minhas primas, e eu ia, ficava na sala e eu aprendi João 3,16. Mesmo crescendo ali fora da sim, presença, eu passei parte da minha vida lembrando que Deus amou o mundo é, tanto que ele deu o seu único filho. uhum, Então, assim, isso estava gravado em mim. Foi uma tia que semeou. sim. Então, assim, de fato, a sala Kids ela tem esse poder também de alcançar essas famílias, Uhum. essas crianças que não têm um contexto familiar cristão, e às vezes, através dessa criança, os pais são alcançados, Muitas porque o vezes. filho chega e fala assim, ah, papai, deixa eu orar por você, É. papai, eu aprendi isso na igreja e tudo mais. Aí, às vezes, o pai, né, cria aquela curiosidade, aquele desejo de Vou ir à lá ver. igreja, e às vezes o pai se converte e tudo É. mais, mas vou lá ver o que está acontecendo com esse menino, Uhum. né? Então, assim, realmente a gente reconhece isso, né? E às vezes os pais, nós pais, né? A gente se inclui nisso, a gente tem uma perspectiva distorcida sobre o Kids, né? Sobre a sala Kids. Assim, Agora trazendo para o ambiente cristão, né? isso, trazendo pra Porque o gente que pai é ímpio, ele cristão. realmente não sabe, Não, não o pai sabe. que não sabe. Mas nós que somos cristãos, temos essa mentalidade muitas Sim, das vezes distorcida. exatamente. Muitas das vezes a gente olha para a sala Kids e a gente pensa que é um lugar para dar um jeito nos nossos filhos. Assim, a gente às vezes não sabe o que fazer, está vivendo um momento difícil, teu filho está nos 2 anos, está nos 4 anos, está nos 5, nos 6, sei lá, adolescente. Tá difícil. Está difícil. Tá difícil, tá Está difícil. passando pela prova dando glória a Deus. E você chega na igreja e fala assim, ufa, pelo amor de Deus, ensina esse menino a orar, ensina esse menino a É, amar a Deus, ensina esse menino. E você só despacha a criança. Isso é uma perspectiva errada. é. A sala Kids, ela tem o papel de nos ajudar, mas ela não substitui o que a gente faz. Então, assim, não deve ser um lugar de, ufa, dá um jeito, não deve ser um lugar de alívio para os pais para poder cultuar ao Senhor. Então, tipo, eu quero cultuar a Deus, eu quero louvar a Deus, Ai, eu quero essa levantar minha criança mão. Então, tipo, eu não vejo a hora de colocar meu filho na sala Kids para só já poder ficar abriu. livre, Só já sabe? abriu. Não tem uma tia para ficar com essa criança e tudo É, mais. Então, assim, fica nesse desespero, nessa euforia de deixar a criança lá porque quer adorar a Deus e tudo mais. De fato, a gente tem que cultuar o Senhor, beleza, mas se não tivesse sala Kids, a gente não ia ter que se virar com os nossos filhos, incluir os nossos filhos no ambiente do culto. Então, é uma das coisas que acontece. E também, a eu sala queria. Kids, pode falar. Isso é uma coisa que a gente viveu, Sim, né? exatamente. O nosso filho, quando ele era bebê, assim, ele começou a participar da sala e tudo mais, mas o que a gente percebeu é que a gente entrou nesse lugar. Não de achar que a sala deveria dar um jeito nele, porque a gente, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, não porque a gente é muito bom, mas pela misericórdia de Deus, a gente sempre entendeu que a gente tinha responsabilidade de discipular, a gente tinha responsabilidade de ensinar a palavra para ele. Mas ele não sabia se comportar no ambiente de igreja. Uma criança que nasceu na igreja, né? Uhum. Nasceu na igreja, Uhum. tá ali Nasceu no desde hospital, recém-nascido, né? tá ali no ambiente de igreja desde recém-nascido. Ele fez 2 anos, estava naquela fase de fazer birra e de querer correr pela igreja e de querer subir para poder pegar na bateria e tudo isso
E pra gente, de certa forma, é um alívio quando ele não tava. Gente, isso é pesado, né? Você se sente aliviado quando seu filho não tá. Mas era um alívio, Era por mesmo. quê? Como que eu vou fechar minhas mãos, levantar meus braços com um garoto correndo e É. se enfiando em lugares que não deveria estar? Ou então começar a chorar no meio do culto, eu ter que sair com ele. E Uhum. aí, o que, que a gente percebeu, né? Quando a gente trocou de comunidade, a gente foi para uma outra comunidade e tudo mais, a gente percebeu que a gente não sabia, como nessa comunidade que a gente está agora, a liturgia do culto é um pouco diferente, as Uhum. crianças elas vão para a sala kids depois de um certo momento do culto. Sim. Então eles ficam uma parte do culto, no culto. Não, E, e quando gente, a gente chegou, era. a gente falou assim, cara, a gente não vai sobreviver. E os primeiros cultos, assim, foi muito, meu Deus do céu, só o Pai, meu Deus, muito Era obrigado. desesperador. Era, porque eles não paravam quieto, eles não sabiam, eles Eles não ficavam. E sabiam a gente ficar. sentava no cantinho para tentar conter eles no canto, e eles brigavam no meio da igreja, era uma confusão. Meu Deus do céu, Era cara. complicado porque o que a gente percebeu? Que o problema não estava neles, estava na gente. É, A gente não sabia lidar com os nossos filhos no no ambiente ambiente de de culto culto. porque a gente não ficava com E eles estavam sendo crianças. Não dava para esperar nada mais, nada menos do exatamente. que criança ser criança, mas a gente não sabia lidar. E A gente assim, já queria disfarçar, já queria, pelo mas amor de não Deus, estava qual é? aberto. Não, Que hora vai abrir essa sala? ele tá quase pagando a tia para fazer hora extra para chegar mais cedo. E fica com essa criança, pelo Eu amor tô de quase Deus. perguntando se ela que nem tá servindo hoje quer ficar com ele. É, Fica com ele, por favor. Eu não sabia o que fazer. não sabia. Só que hoje, graças ao bom Deus, eles ainda são crianças, né? Sim. Mas já melhorou, gente. Eu não vou dizer 100% porque criança não tem como saber se no domingo agora a gente vai pagar a nossa língua, né? É, Então eu não vou garantir que tá isso 100%, mas aí. assim, mas melhorou tanto, 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 tanto o comportamento deles. E antes eles não sabiam, tava tocando louvor, eles ficavam puxando nossa roupa, chamando a gente não conseguia. Agora, não. Eles prestam atenção até no que está sendo ministrado e Sim, depois em casa eles eles comentam. cantou tal música, né, mamãe? Porque eles estão prestando atenção. Não, E eu verdade. acredito que vai chegar o momento em que eles vão começar também a entrar na adoração. Sim. Mas eles ainda são muito pequenos, é 2 anos e 4 anos. Então, assim, também vamos entender também que não é bem assim. Sim, isso é verdade. E outra coisa também importante é que às vezes a gente acha que a sala Kids é um lugar para a criança se divertir, para a criança É, brincar. E de fato as crianças brincam na sala Kids. Mas tem assim, que o ser lugar de lúdico. brincar, só brincar, é no playground, é no shopping, é na hora do recreio. Em Mas a casa. sala Kids não é um passatempo, mas é Não. um lugar onde os seus filhos estão aprendendo a cultuar ao Senhor em Uhum, comunidade. uhum. Então, assim, se você acha que é só um lugar para brincar, você vai colocar lá, vai lá brincar. Aí a criança, beleza, volta suada, volta suja, se esfregou no Descalço. chão, descalça, com um tênis para lá, outro para cá. Porque de fato eles brincam É. e é legal isso, é importante, mas esse não é o objetivo central da Sala Kids. O objetivo central da Sala Kids é trazer essa diversão, mas é principalmente ensinar a palavra, ensinar as Uhum. escrituras. Né? E assim, de verdade, não adianta os nossos filhos receberem uma semente no domingo se a gente, como pai, a gente não Cultivar, rega, né? Não não continuar cultiva cultivando isso aquilo durante a ali. semana. É. Porque aí chega no domingo, o seu filho ouve uma palavra, muito legal. E aí o seu filho sai animado e tal a palavra, ou então o seu filho é encorajado a orar por alguém, até a prática da oração. E aí chega em casa, cara, vocês não oram nem para comer. Vocês não oram nem para agradecer a Deus pelo dia, orações simples. Não era nem, Senhor, obrigado por isso, por aquilo, enfim. Então, como que a criança vai ser alguém que ama estar nesse lugar de oração se isso não é uma prática? É óbvio, pode acontecer da influência e das sementes dessa aula aqui de ser tão profunda, tão forte, que a criança se destaque da realidade familiar. Uhum. Mas, também, assim, É mais cara, é difícil. muito mais Pode acontecer, mas é difícil. mais É, difícil. é uma questão fora da curva. Então, a tia ensina, a tia fala, a tia encoraja. E aí, chega durante a semana, os pais não continuam praticando isso, É. né? E muitos de nós, às vezes, nós terceirizamos o que é a nossa responsabilidade. A gente quer que as tias ensinem nossos filhos a orar, a gente quer que as tias ensinem nossos filhos a serem cristãos, a amarem a Deus. Só que não é isso que as escrituras nos ensinam. Eu vou compartilhar com vocês um texto, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Olha o que fala. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse, convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer
enquanto viverem e ensinarão seus filhos a também me temer. Olha o que Deus fala aqui. O povo vai ouvir do Senhor, vai aprender a temer o Senhor, e por aprender a temer o Senhor, eles devem ensinar os seus filhos também a temerem o Senhor. Então, assim, os nossos filhos, eles vão ouvir a palavra, eles vão cantar louvores, eles vão aprender sobre oração, eles vão orar uns pelos outros. Mas se nós não fizermos a nossa parte de ensinar os nossos filhos a temer o Senhor também, de nada adianta. E às vezes, quando nós não temos a prática de ensinar os nossos filhos, não temos, de ensinar as escrituras dos nossos filhos, de ensinar os nossos filhos o caminho para amar a Deus, às vezes isso revela muito mais o fato não isso revela às vezes o fato de que a gente não está temendo o Senhor, porque antes de ensinar os filhos a temerem o Senhor, os pais primeiro aprendem a temer. Os pais primeiro temem ao Senhor enquanto vivem, e enquanto vivem temendo ao Senhor, eles ensinam os seus filhos a temer também. Então, assim, é como se fosse eu estou ensinando, eu estou compartilhando aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivo. Então, assim, não adianta a gente querer que os nossos filhos tenham uma vida de oração se os pais não têm uma vida de oração. Não adianta a gente querer que os nossos filhos leiam as escrituras se os pais não leem, se você não lê, se nós não lemos as escrituras. Então, eles nos observam. Eles observam até a forma, tipo, a gente tem a cultura de marcar a Bíblia. Então, o Caleb pega a Bíblia dele e quer marcar. Marca tudo torto? Marca. Marca coisa nada a ver, assim, Nada ele a só vai ver. marcando, mas é porque ele tá Ele vendo a vê a gente gente fazendo. fazendo, ele vê a gente lendo as escrituras. E quando a gente fala, ó, filho, a gente vai ler a Bíblia aqui, você fica aí brincando e tudo mais, às vezes ele larga a brincadeira para ler também. Apesar dele não saber ler, mas ele faz isso. Pelo Então, menos assim, as figuras, ele né? fica olhando e tudo mais. Então, assim, E a oração é algo interessante. sim, Ontem eu fui orar, né? Eu tava com eles na sala e tudo mais, e aí eu ajoelhei e falei, gente, peraí, rapidinho, mamãe vai orar. Aí eles vieram assim. Aí o Caleb falou assim, posso orar com você, mamãe? Eu falei, pode. Eu falei, só que a mamãe vai orar agora, assim, só na mente, porque era algo bem específico que eu estava falando com o Senhor. E aí ele ajoelhou do meu lado e a Maria ficou do lado dele, falando do jeitinho dela assim, e eu ouvindo. E eu achei muito interessante, porque assim, eu não falei para eles orarem. Não mandei. Só falei para eles esperarem rapidinho que eu iria orar. Mas pra quê, né? Fazer isso na frente da criança. Pra quê? Pra isso mesmo, pra ser exemplo. e fora Né? que ela estava sozinha com as crianças, assim, Mas eu ela não ia vou conseguir ver se o quarto ausentar. orar. E às vezes os pais acham assim, ai, poxa, a mãe, né, tá sozinha em casa o dia todo, o pai saiu para trabalhar. Ai, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia porque os meus filhos sempre estão aqui. Você não encontrar um momento para orar com as crianças ali É com brincando, eles mesmo. brigando, no meio do. Sabe, encontra um momento para você ter o seu momento com o Senhor no meio do caos mesmo, as crianças brigando, e eles vão começar a aprender a respeitar esse momento. Antes, no começo, eles não respeitavam esse momento. A gente não conseguia. Mas agora já é um pouco mais fácil, não é tão Eles ainda interrompem. isso. Mas é Mas tipo assim, não é muito assim. mais Antes a tranquilo, gente né? estava com a Bíblia lá, eles queriam folhear o que a gente estava lendo, Isso eles aí. queriam riscar o que a gente estava Isso aí. lendo. Agora não, eles não se metem na nossa leitura. Uhum. Chama a gente, pergunta as coisas e tá tudo bem, gente, porque a vida está acontecendo. Sim. Mas é ali mesmo, é no meio da casa, eles vendo o exemplo acontecendo. Eles precisam me ver orando, eles Uhum. precisam me ver lendo. Não adianta eu dizer, quando eles chegarem na adolescência, É. vai fazer Isso aí. devocional. Eles precisam crescer vendo a mãe e o pai deles fazendo devocional. Isso. Quando a gente jejua, a gente já fala para eles: Uhum. mamãe não vai comer agora não, porque a mamãe está de jejum. Aí ele já perguntou: o que é O jejum? que Por é que você isso? está fazendo isso? E a Sim. gente explicou. Se ele entendeu a completude, não, mas se ele entendeu pelo menos um pouquinho, Sim. já tá Já tem bom. uma noção, né? É Já tá uma bom. prática e tudo Ele já mais. entendeu que a gente Sim. jejua para ouvir Deus. É o básico, assim, que a gente O fala. básico tá ótimo. Uhum. E o interessante é que. Eu esqueci o que eu ia falar. Desculpa. Mas enfim, seguindo o roteiro. Ah, A gente tá. estava falando sobre a Eu questão ia. de continuar cultivando. Isso, exatamente. Muito obrigado. Exatamente isso. Não adianta. As tias vão semear, vão compartilhar a palavra, mas se quando chegar em casa você não continuar fazendo isso, não adianta, meu amigo. É Minha amiga. terceirizar a sua responsabilidade. Exatamente. Acreditar que seu filho vai ser um super crente porque a tia Porque ele foi está salvo, fazendo porque todo domingo ele bateu o cartão na isso aí. salinha. E não.
Exatamente. Não. E uma das questões que a gente vê acontecendo em diversas igrejas, e isso não é algo que a gente está vendo de fora, mas que a gente sabe que acontece por já estar dentro dessa vivência de igreja, por conversar com outras pessoas, é o fato de que as tias da sala, elas se dedicam muito, mas é muito mesmo, para poder preparar uma palavra, para poder imprimir ali um trabalho, alguma coisa. As tias têm ideias para poder para ajudar as famílias, né, no ensino das escrituras para os filhos, que às vezes os pais não têm essa cultura. E muitos pais não valorizam isso. Muitos pais, as tias imprimem alguma coisa para a criança fazer em casa, para a criança ler em casa, um versículo para a criança memorizar, e os pais simplesmente nem sabem que a tia enviou alguma coisa para casa. Os pais simplesmente nem perguntam o que o filho aprendeu, não sabe nem o que o filho está aprendendo, não sabe nem se é bíblico o que a criança está aprendendo na igreja, Também. sabe? Não pergunta, É. não se importa, porque quando você faz a pergunta para o seu filho, você consegue detectar se ele de fato está prestando atenção, É. A se ele gente realmente sabe está quando não aprendendo. tá. Então, É. assim, faz uma pergunta, e aí, o que foi hoje? O nosso faz isso às vezes. Aham. Ah. E às vezes também os pais não sabem como os seus filhos se comportaram na igreja. Não conversa com a tia, não Gente, isso é muito pergunta. importante. Vai E pegar o seu filho e pergunta isso aí. como que ele se E aí, como que ele se comportou. comportou? Ele brigou com alguém? Ele desobedeceu? Ele fez alguma coisa? Ele E te tudo mais? respeitou, ele ficou quieto para você falar ali. Exatamente. Precisa E a gente perguntar. vê filhos, tipo, o nosso filho já teve em muitos momentos mau comportamento, De treta atrás que de a treta. gente teve que, assim, conversar com ele. Olha, quando a tia estiver falando, você espera, É. você ouve a palavra. Já existe o caso dele estar brincando com os amiguinhos Na durante a hora que ela tá palavra, falando. e a gente chegou Não e, pode. sabe, corrigiu ele, falou com ele de forma séria mesmo para ele entender. Assim, até pelo que parece, tá indo tudo bem, mas a gente sempre pergunta. E É. aí, como é que ele foi? Ficou Não bem sei se hoje? elas Ficou estão direitinho? sendo muito legais com ele. Tô brincando, Se você não. é da nossa igreja e você Não não tá está sendo falando a legal com verdade, ele, claro, né? pode falar. Não, mas a gente sempre tem que perguntar Tem que mesmo, sabe? O que perguntar, que tem ele que tá se fazendo? importar. Ele tá respeitando o momento, porque tem hora de cantar, tem hora de ouvir a palavra, tem hora de brincar. Sim, E a gente sempre fala assim pra ele, enquanto estiver brincando, você pode brincar à vontade. sim. Mas quando a tia falar, agora a gente vai ouvir a palavra, Sim. você Ela vai vai te ouvir. sentar e você Se, vai agora ouvir. nós vamos orar, você vai orar. Você Agora vai nós orar. vamos cantar, você vai cantar. Uhum, Então, assim, de fato, nós pais precisamos nos importar e sim. não achar que a sala Kids, ai, coloquei lá e é a solução dos meus problemas. E às vezes você Resolvam. está passando por um momento difícil, às vezes você não sabe o que fazer. Você está assim, meu Deus, o que que eu faço com essa criança? Eu não sei o que fazer. Eu oro, eu expulso o demônio dele, eu faço o quê? Isso é uma outra coisa que a gente vai falar depois, mas com 2 anos a gente estava passando um momento tão A gente tava delicado achando que era que eu já, espiritual. tipo, eu quase fiz o. Eu cheguei a iniciar um exorcismo nele, né? Cheguei a orar e falei, meu Deus, em nome de sério, isso de verdade. Mas depois a gente fala sobre isso. Você que já foi, seu filho já passou pelos 2 anos, fala pra mim, por favor, não me deixa sozinho, não. Você Diz também que já você já pensou? fez Você isso. também já pensou que tinha alguma É, o coisa a negócio é mais meio do que a estranho. birra? Tem, Porque eu já tem, um, pensei. tem o espírito do shopping, né? Que sempre quando a criança não tem shopping. Ela foi E espirrar. tem também dos 2 anos. Mas assim, realmente, talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez É. você não sabe o que fazer, não sabe como fazer. Talvez você não teve uma cultura e os seus pais não foram alguém que ensinou as escrituras para você. Uhum. Mas não importa quem foram os seus pais. Não importa se os seus pais nunca ensinaram a Bíblia para você. Não importa como que foi o seu passado. Mas agora você é pai, agora você É. é mãe. E você precisa assumir essa É. responsabilidade. O futuro dos seus filhos e o futuro que eu digo não é o futuro de uma conclusão de uma faculdade, não é o futuro de um futuro promissor financeiramente, mas o futuro dele é o quê? Quando ele chegar na idade adulta, você olhar para ele e falar assim, o meu filho ama a Deus de todo o Isso. coração. Se o seu filho chegar na idade adulta, na adolescência, e ter ali já a vida encaminhada, você já tem a sua profissão, então você falou, vai por aqui, faz esse concurso público que você vai ter uma boa profissão, e chegar lá, ele ter tudo isso legal, com canudo na mão, com carro aos 18 anos, habilitação, tipo assim, aquela criança perfeita, mas ele não tiver a mão da Deus, você Olha, fracassou na sua missão. Com isso eu quero concluir esse vídeo fazendo uma oração por você. Talvez você esteja passando por um momento desafiador, sem saber o que fazer. Talvez você precise de ajuda, né? E você pode pedir ajuda. Você pode pedir ajuda para o seu pastor, para suas irmãs em Cristo e falar, olha, me ajuda.
Eu preciso cumprir o meu papel e assim, eu não estou Sim. conseguindo como pai ter tempo para ensinar as escrituras para os meus filhos, eu não estou tendo, não sei o que fazer, eu estou perdido. Eu vou orar para que o Senhor te ajude, pedindo para que Deus possa te dar graça e possa te mostrar uma luz, né? E talvez levantar alguém para poder te ajudar nisso. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse pai, por essa mãe que me ouve. Eu peço para que o Senhor não permita que sobre eles repouse um sentimento de culpa, por talvez não estar cumprindo aquilo que o Senhor designou para nós como pais. Mas eu oro para que os teus filhos possam receber um renovo, um ânimo, possam receber discernimento do Senhor para saber o que fazer, Pai. Para saber o que fazer no que tange a discipular os seus filhos, no que tange a compartilhar as escrituras com os seus filhos. Eu oro para que o Senhor ajude os seus filhos e que o Senhor os guie nessa missão, que o Senhor nos capacite para essa missão. Meu Pai, eu oro em nome de Jesus que nós, como pais, possamos ter um coração igual ao teu e que possamos desejar que os nossos filhos sejam pessoas que, quando crescerem, amem o Senhor de todo o coração, Pai. Que isso seja o nosso objetivo, que esse seja aquilo que nós desejamos para os nossos filhos. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Obrigado por esse tempo. Oramos para que esse vídeo abençoe você. E se você não é inscrito no nosso canal, nos ajude até o fim do ano a chegar a 1.000 inscritos. É Esse é o nosso possível. objetivo, é É completamente possível. possível. Só depende de você. De você. Mande esse vídeo para algum pai, alguma mãe, que você Para sua acredita que pode esposa, para o seu abençoar. marido. Exatamente. Se você lembrou de alguém, manda, não como indireta, mas como uma forma realmente de abençoar e de ser uma semente através dessa conversa aqui. Tá bom? Um abraço, fique com Deus.